Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Mais uma vez, feliz sábado! Bom, nós estamos na quinta semana de quarentena e eu gostaria de trazer uma mensagem pastoral para todos vocês nesse momento. Eu gostaria de fazer uma reflexão do texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, e os versos 39 e 40. Particularmente, esse texto tem me chamado muita atenção, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo agora. O texto bíblico diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Existem alguns detalhes nesse texto que me chamam a atenção e eu gostaria de trazer para vocês nesse momento. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, eu creio assim, o livro de Hebreus, embora não tenha no início o nome do autor, mas pela orientação profética nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu esse livro para animar os irmãos em Cristo, hebreus, que estavam, depois da ascensão de Jesus, enfraquecendo na fé. E ele, no capítulo 11, começa a fazer uma relação daquelas pessoas bem conhecidas entre os judeus, que eram chamados de heróis da fé, patriarcas, profetas, homens de Deus que viveram no passado, no Antigo Testamento. E depois de apresentar uma relação desses nomes e dos feitos deles, em prol da missão que Deus havia lhes concedido, ele termina com uma informação um pouco intrigante, se nós pararmos para observar. Ele diz assim: todas essas pessoas que eu mencionei, que enfrentaram fogo, que enfrentaram guerra, que puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos, homens que foram torturados, homens que viveram pela fé, todos esses, eles tinham em mente o cumprimento ou o desejo de ver cumprido uma promessa nos tempos deles. E essa promessa está registrada aqui no próprio capítulo 11, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 16, diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Todos eles aspiravam morar no céu e aspiravam ver essa promessa cumprida nos seus dias. Nós vemos, por exemplo, muitos dos profetas indicando a respeito dos acontecimentos nos últimos dias. Nós vemos Joel dizendo: olha, nos últimos dias o Espírito Santo será derramado e milagres e prodígios serão feitos. Nós vemos Amós dizendo: nos últimos dias as pessoas vão ir de um lugar para o outro buscando a palavra, mas não acharão. Nós encontramos Daniel dizendo: mas nos últimos dias se levantará Miguel para defender o seu povo. O próprio apóstolo Paulo esperava que os últimos dias ocorressem nos seus dias, e ele diz: olha, nos últimos dias virão tempos difíceis. Essas pessoas esperavam que os últimos dias fossem nos seus dias, e eles viveram como se estivessem vivendo nos últimos dias. Mas o apóstolo Paulo termina essa relação dos heróis da fé do capítulo 11 dizendo assim: eles tiveram um bom testemunho. Eles fizeram um trabalho excelente para Deus, eles viveram pela fé, eles viveram uma vida de entrega completa e eles anunciaram essa fé, eles proclamaram essa esperança, eles viveram um bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Os sonhos que eles tinham de ver Jesus voltar nos seus dias não se concretizou, isso não aconteceu, a profecia não era para os dias deles. A profecia era para os nossos dias. E o apóstolo Paulo, na esperança de que Cristo viria nos seus dias, ele termina no verso 40 dizendo assim: por que eles não tiveram concretização da promessa nos seus dias? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ora, queridos, Deus proveu coisa superior a nosso respeito? E aí você pode perguntar: que coisa superior é essa, pastor? Sendo que nós estamos vivendo nos últimos dias
e estamos vivendo uma pandemia de um vírus que está matando milhares de pessoas, estamos assustados, estamos atemorizados, estamos com medo de sair na rua, isso é a coisa superior que Deus proveu a nosso respeito? Não, queridos. A coisa superior que Deus proveu a nosso respeito é o privilégio de vivermos os dias que eles sonharam. O privilégio de viver os dias que eles sonharam viver. Por isso que a Bíblia diz no verso 40, Deus proveu coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses outros que passaram, sem nós não fossem aperfeiçoados. Espera aí, pastor, o senhor quer dizer que se nós falharmos, ou a Bíblia quer dizer que se nós falharmos nesses dias que sabemos ser os dias finais da história desse mundo, tudo que eles fizeram no passado não será reconhecido como algo perfeito, como algo aperfeiçoado, como algo bem feito? Também não é isso que a Bíblia quer nos dizer. O apóstolo Paulo diz aqui no verso 40 que Deus proveu coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, para que a obra deles, sem a nossa, não fossem aperfeiçoados, não fossem completados. Em outras palavras, o que Abraão fez lá no passado, mesmo sendo pai da fé, mesmo entregando o seu filho ali no Monte Moriá, Isaac, em sacrifício, o que ele fez ali, mesmo agindo pela fé, não tem nenhum proveito se nós não fizermos a nossa parte como filhos de Deus nos últimos dias da história desse mundo. Em outras palavras, as pessoas não vão se converter pelo que Abraão fez com Isaac lá no Monte Moriá, pelo ato de fé. As pessoas vão se converter hoje pelo meu ato de fé, pelo seu ato de fé, pelo que você faz por Jesus Cristo. Por isso que o texto termina dessa forma. E aí vem a pergunta que eu quero fazer para completar essa reflexão. O que Deus espera então que façamos tendo o privilégio de viver nos últimos momentos da história desse mundo? O que Deus deseja que façamos? Eu quero me apegar ao texto de Atos capítulo 1, verso 8, que foram as últimas palavras de Jesus enquanto ascendia ao céu para os seus discípulos e que para nós também é dito. Atos 1,8 diz assim: mas vocês vão receber poder. E essa palavra poder no grego é dynamis, que significa dinamite. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunha, do grego marturel, na realidade não significa apenas aquilo que você viu, mas o termo marturel leva a um outro termo que em português é mártir. Em outras palavras, Cristo está dizendo: vocês vão receber força, poder, como o de uma dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam mártir. O que significa ser mártir? Mártir é aquele que morre por uma causa. É aquele que se doa, aquele que se compromete, aquele que defende com unhas e dentes, independente das circunstâncias, uma causa. E sabe qual é a sua causa? Pregar o Evangelho a todo mundo nesta geração. Sabe qual é a nossa causa? Proclamar a todos que o que está acontecendo é o fato de estarmos vivendo o tempo do fim. E eu quero parafrasear as palavras de Mardoqueu para Esther, quando estava no desafio, entre a vida e a morte, entre a cruz e a espada. Ela disse: olha, eu não sei se eu devo ir, porque se eu for na presença do rei sem ser avisado, eu posso morrer. Mardoqueu disse: quem sabe se não foi para um tempo tal como esse que você foi chamada para ser rainha. Eu quero parafrasear e dizer: querido amigo, querida amiga, querido irmão, irmã, quem sabe se não foi para um tal tempo como esse que você foi chamado para ser cristão. Seja um portador de luz. Espalhe essa mensagem de esperança para que ela possa fazer com que
a paz de Cristo e a salvação substitua o medo que está no coração das pessoas. Eu quero desafiar você. Você tem hoje instrumentos, ferramentas para pregar o Evangelho que aquelas pessoas no passado mencionadas aqui no capítulo 11 de Hebreus não tinham. Você tem, por exemplo, uma lista de amigos no WhatsApp. Que tal oferecer um estudo bíblico para eles? Que tal fazer um contato com as pessoas mais próximas de você e falar da salvação, falar da esperança da volta de Jesus para essas pessoas? Portanto, queridos, não esqueçam o que nós lemos aqui no verso 39 e 40 de Hebreus 11, principalmente o verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, o que eles fizeram não serão aperfeiçoados. Por quê? Porque eles não viveram o dia que nós estamos vivendo. E o dia que nós estamos vivendo requer que nós façamos muito mais do que eles fizeram no tempo que eles viveram. E conforme Apocalipse 18, Deus espera usar os teus filhos através do Espírito Santo para iluminar toda a terra. Que Deus nos ajude a aceitarmos esse desafio de sermos sal da terra, luz do mundo, nesses dias finais da história desse planeta. Que Deus o abençoe.